Muito bom dia a todos, diretamente do Homens que Oram, mais um salmo, Salmo 52, Manaus, são 5h22. Feliz ano novo a todos. Vamos em frente. A justiça e a bondade de Deus, ao mestre de canto, salmo didático de Davi. Quando Doeg, edomita, foi contar a Saul que Davi tinha ido à casa de Abimeleque, né? Algumas traduções fica Aimeleque. Porque você se gloria na maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Pai amado, todo-poderoso Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, meu Pai, pela tua verdade. Nos entregamos nesse dia, Pai, para te ouvir, Senhor. Estamos aqui diante do teu trono, clamando, Pai, pelas tuas revelações. O teu Santo Espírito venha sobre nós, purificar e santificar as nossas mentes, nossos corações, através de tudo aquilo, Pai, que tu queres que tenhamos entendimento, Senhor. Derrama sobre nós uma porção, Senhor, generosa da tua sabedoria, para que possamos, ó Pai, usufruir e praticar toda a tua ordem, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, fazer uma parte introdutória da história, para que tenhamos um entendimento aqui do por que surgiu o Salmo 52, só para termos isso como base, né? Davi estava fugindo para não morrer. O rei Saul, consumido pelo medo de perder o trono, havia decidido matar, né? Então Davi saía às pressas, sem comida, sem armas, sem proteção. Ele não vai a um esconderijo militar, né? Ele vai a Nob, que é uma cidade de sacerdotes, porque ali ainda havia temor de Deus. E ao chegar lá, o sacerdote Abimeleque estranha, né? Davi era conhecido, era respeitado, comandante do exército e genro do rei. Por que que ele estava sozinho? Então algo não parecia normal. Com medo, né, Davi mente, diz que está a serviço do rei. Abimeleque acredita, né, não investiga, não acusa, não suspeita de conspiração, ele age como um sacerdote. Então, Davi, com fome, o sacerdote não tinha pão comum, apenas o pão sagrado do tabernáculo. Mesmo assim, ele entrega, porque preservar a vida é mais importante do que qualquer ritual, né? Então, Davi também
precisava de uma arma. E a única ali era a espada de Golias, né? Guardada como lembrança de uma vitória de Deus, né? Então Abimeleque entrega a espada, era como se Deus dissesse: eu já te livrei antes e estou contigo agora, né? Mas naquele mesmo dia havia uma outra pessoa ali, né? Que era o Doeg, um homem poderoso ligado à corte de Saul e estava no lugar santo, cumprindo um ritual religioso. E ele viu tudo, ouviu tudo, mas não disse nada, né? Mais tarde, Saul, tomado pelas suas paranoias, acusa seus oficiais de traição. Ninguém fala, então Doeg se vê na oportunidade, né, e fala. Ele conta o que viu, mas distorce, né? Transforma a hospitalidade em conspiração, misericórdia em rebelião e o sacerdócio em ameaça ao trono. Saul se enfurece, manda matar os sacerdotes. Os soldados se recusam e ele sabe que aquilo ali era errado, né? Então Saul entrega a ordem a Doeg e Doeg executa. Ele mata 85 sacerdotes e depois ele volta e destrói a cidade inteira, matando mulheres, crianças de leite e animais. Tudo. Um único sacerdote escapa e foge até Davi e conta, né, o que aconteceu. E Davi entende algo terrível e tudo começa com as palavras, né? E aí Davi, ele escreve o Salmo 52, não contra soldados, não contra espadas, mas contra uma língua que se achou forte demais, né? E Davi, no fim do Salmo, né, faz um contraste claro. Ele olha para Doeg, rápido, violento e sem raiz, e olha para si mesmo, frágil, perseguido, mas plantado em Deus. E aí uma outra curiosidade, né, que Jesus, ele usou essa história quando os fariseus acusaram os discípulos por colher espigas no sábado, né? Quando eles repreenderam lá, né, acusaram os discípulos, então Jesus pegou e falou assim, na essência, né, vocês não leram o que Davi fez quando teve fome? Davi comeu pão sagrado, né? Algo que pela lei não era permitido ao povo comum, mas foi aceito por Deus por causa da necessidade e do coração. Então Deus, ele quer misericórdia, ele não quer sacrifícios. Apenas uma explanação para a parte introdutória da história e onde ela se conecta com o Novo Testamento, né, porque Jesus usa como exemplo. Há muita coisa para ser aí aprofundada, mas a gente vai seguir com o nosso salmo. Então, não foi escrito por um momento de reflexão, né, tranquila, mas num cenário de traição, sangue e palavras usadas como armas. Um homem, né, ele não empunhou uma espada, mas usou a língua e por causa disso os sacerdotes foram mortos. Então este salmo ele nasce para revelar uma verdade, né, que incomoda. Palavras não são neutras. Elas denunciam quem governa o coração. Aqui Deus expõe dois tipos de homem: o que substitui o Senhor como fortaleza e o que permanece enraizado na casa de Deus. Então, o tema não é apenas maledicência, riqueza ou juízo, é reinado. A gente vai falar da causa, não só dos sintomas, né? O que sai da boca revela onde o coração se refugia, e onde o homem se refugia, ali se torna escravo, né? E o juízo, né, de Deus começa quando ele deixa
o homem se sustentar naquilo que escolheu como fortaleza. E seguimos para o primeiro bloco, de 1 ao 4. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua, você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada, que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Então, aqui começa falando começa falando das ações, começa falando das palavras. Ó homem poderoso, né? Não é poderoso por músculos, cargos ou autoridade espiritual. Ele é poderoso porque ele controla a narrativa. Então, a língua é apresentada como um instrumento de criação ou de destruição de mundos, né? De mundos. Deus cria o mundo pela palavra. Deus sustenta todas as coisas pela palavra. Assim está em Hebreus 1:3, né? E o homem, criado à imagem de Deus, ele cria o ambiente em que vive pelas palavras que escolhe liberar. Hum? A língua aqui não escorrega. Ela maquina, ela planeja, ela devora. E isso não é uma fraqueza emocional, ela é uma maldade consciente, né? O que Doeg fez, ele viu como uma oportunidade e aproveitou, né? E nos dias de hoje, né, a gente vê aí a fofoca, né? A forma mais comum dessa maldade que é aceitável, né? A fofoca, ela é uma uma distorção diabólica da oração. Aquilo que deveria subir a Deus em intercessão, o diabo sequestra e transforma em comentário. Você fala sobre a pessoa quando deveria falar com Deus por ela. A gente vê aí muitas situações ocorrendo, né? Em jornais, em blogs, em portais de notícias, né? As pessoas se alimentam disso e, e a gente pode ter aquela oportunidade de orar por ela, interceder por aquela notícia, né? Mas na maioria das vezes nós cometemos também este crime, este pecado. Então, as palavras, elas são grátis, mas o jeito que você as usa pode custar reputações, alianças, igrejas, casamentos e destinos. Então a boca fala do que o coração está cheio. Uma boca cheia de maledicência, ela revela um coração vazio de Deus. E um coração vazio sempre procura alguém para reinar. É a aceitação, é a aprovação, é o controle, é a sensação de superioridade, que era o que Doeg buscava, né? E buscava a aceitação do rei, a aprovação, né? O controle e a sensação de superioridade a todo o resto, né? Eu sou o cara, em outras palavras. Então, antes de falarmos, né, devemos fazer 3 perguntas. Sócrates, ele tem 3 peneiras, né, e elas são bem simples, e aqui eu transformei elas para o modo cristão.
Isso vem do céu ou do inferno? Isso gera vida ou morte? Se não for inspirado pelo Senhor, por que eu não consigo me calar? Como o Rodolfo gosta de falar aqui no grupo, né? Isso me aproxima ou me distancia de Deus? A gente precisa se perguntar antes de cada palavra pronunciada, antes de cada contexto, antes de cada assunto ser iniciado. Se há uma dúvida, chamar Deus para mim. Fazer uma oração antes, pedir que sejam guiados. Então, a nossa disciplina, né, masculina, do homem bíblico, ela deve começar pela língua. Quem não governa a própria boca, não governa nada. Imagina só, uma pessoa totalmente sem controle nenhum do que fala, serve para liderar. Provavelmente vai ser um canal do caos, um instrumento do inferno. E aí Jesus fala em Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. E aí em Mateus 12:36 ele vai além e diz assim, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda, de toda palavra inútil que proferirem. Jesus ele não trata a palavra como algo leve, algo sutil, algo fútil. Você falou besteira, né? Ele trata com palavras de sementes jurídicas e eternas. Uma vez que ele tem o entendimento que a palavra criou o mundo, a palavra lança cura, também lança maldições. E em Provérbios 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A língua não apenas descreve a realidade, ela direciona. Quem espalha palavras, espalha destino. Imagina, suas declarações a seus filhos. O que você anda afirmando a eles? Você anda dizendo que eles são danadinhos, que eles são umas pestes. Ai, são as minhas pestinhas. Tá aí, né, dando um destino, dando uma identidade a seus filhos. Que vocês declaram às suas esposas, às suas empresas, seus negócios, seus clientes, as situações e principalmente a si mesmo. O que vocês declaram a si mesmo? Então imagina só um tribunal. Nesse tribunal, a única prova aceita são as gravações da sua própria voz. A CPI. Não entram as suas intenções, suas explicações, e não entra também, eu não quis dizer isso. Apenas o que você disse quando achou que ninguém estava ouvindo, quando chamou de desabafo, quando disse que era preocupação espiritual, quando falou fora da presença de quem deveria ouvir. Nenhuma palavra volta. Nenhuma palavra pode ser editada. Nenhuma palavra é retirada dos autos. Silêncio. E aí pergunto, se Deus julgasse hoje o estado do seu coração apenas pelo que sai da sua boca, ele encontraria um altar?
no campo de guerra. E seguimos para o bloco 2, de 5 ao 7. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o estipará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Aqui mostra, né, que ele substituiu totalmente a fortaleza. E olha que ele estava num lugar santo. O problema não é a riqueza, o problema não é a inteligência, o problema não é a influência. O problema é onde o coração se refugia quando o medo aperta. A gente já conversou algumas vezes aqui no grupo que mesmo diante do erro, nós não devemos fugir de Deus. Pelo contrário, devemos nos refugiar a Ele. Isso revela muito o que está no nosso coração. Então, o homem, ele trocou aqui o Doeg, né? Deus por recursos. Ele estava num lugar santo, né? Como é, praticando um ritual, reverenciando, mas o seu coração não estava sendo transformado. Naquele momento, ele viu a oportunidade e confiou no recurso, né? Ele trocou total dependência por controle. E ele trocou o temor pela sua astúcia, pela sua esperteza. Então, toda queda espiritual, ela começa com algo que passa a ocupar o lugar de fortaleza que só Deus deveria ter. Quando tiramos Deus do trono do nosso coração, tudo de errado acontece, tudo de ruim. E depois estamos aí praticando coisas que não deveríamos e estamos pedindo orações sem entender o que acontece. Então, Deus, ele arranca, remove e desinstala. Esse é o juízo a essas pessoas. Ele não apenas corrige o comportamento, ele vai desenraizar a fonte. Muitos não abandonaram Deus com palavras, né, mas preferiam a confiança prática. Oram, mas confiam mais no dinheiro. Cantam, mas se sentem seguros pela posição. Pregam, mas descansam no controle. Onde você se sente seguro sem precisar orar? Ali está a sua fortaleza, ali está o seu ídolo, ali começa o juízo. Então devemos fazer um exame muito honesto diante de Deus. O que me traz paz imediata? A presença de Deus ou o controle da situação? Quando algo ameaça isso, eu me quebranto ou manipulo? Eu confio em Deus ou apenas uso Deus enquanto confio em outras coisas? Deus é só sua muleta? A fortaleza falsa, ela não vai te sustentar no dia do juízo. Não é os seus títulos, não é o seu temperamento, não é os seus bens, apenas
Deus pode te sustentar. Tudo isso vai cair por terra. E Jesus, em Mateus 6:21, diz assim: onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O coração sempre se inclina para aquilo que promete mais segurança. A gente tem um sistema dentro de nós que eles chamam de sistema autônomo, que é o do sistema nervoso. E nós não conseguimos controlá-lo, não de uma certa forma, diretamente. Você se espanta com um tiro, com uma bomba, com fogos, né? Você se espanta com uma surpresa. Esse é o seu sistema autônomo, né? Quando você também fica alegre por algo que se recebe, né? Ou algo triste ali. E quando você é militar, você treina para o caos. E ali você aprende a ter um manuseio prático dos seus sentidos e emoções naquele momento. Não quer dizer que você não está com medo, não quer dizer que você não está com raiva, mas você está mantendo o controle das suas habilidades para você não dar um tiro no pé, não dar um fogo amigo, né? Tudo dentro do controle. Assim também é o nosso coração em Deus. Nosso coração está preparado, está calmo, com a paz que excede todo entendimento. Pode vir tiro, porrada e bomba e você estará centralizado, né? Então, ele diz também em evangelho, lá no Evangelho de João 15:5, sem mim vocês nada podem fazer. Aqui ele está dando um diagnóstico espiritual. Sem Deus nada podemos fazer de verdade. Não podemos conquistar o mundo, mas ainda assim teremos um vazio gigantesco dentro de nós. Em Jeremias 17:5 diz assim, ó, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Confiar no que é limitado produz raízes frágeis, né? Pô, acredito que foi o Américo, que eu não estou bem lembrado, que trouxe uma passagem falando para que aprendamos a crescer para baixo antes de crescer para cima, né? Trabalhar as nossas raízes e devemos tomar como prática em cultivar as nossas raízes em Deus, firmar nossos pés na rocha que é o nosso Senhor, para que a nossa estrutura externa não se abale. A gente vê no meio da floresta algumas árvores tombadas e percebemos que as suas raízes eram rasas, por maior que fossem. E também observamos outras que não são tão grandes, mas as raízes são muito profundas e espalhadas por toda parte daquele lugar. Estão firmadas, porque são profundas. Imagina aí um prédio alto, bonito, funcional, né? Por fora, tudo parece sólido. Mas o problema não está na fachada, está no alicerce. Quando o engenheiro chega e condena a estrutura, ele não discute a pintura, ele não troca janelas, ele simplesmente vai interditar. E se for necessário, ele vai demolir. Então, Deus ele não vai fazer uma reforma
em fortalezas falsas. Ele as derruba. Davi trouxe isso no salmo anterior, ao pedir que Deus criasse um novo coração nele. Ele não queria mais aquele prédio, que viesse trabalhar o alicerce e tudo se fizesse novo. Se Deus removesse hoje tudo aquilo que você se sente seguro, o que sobraria de fé em você? Vamos para o bloco 3, último bloco, de 8 ao 9. Quanto a mim, porém, estou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Sempre te louvarei, porque assim eu fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Então, agora ele já dá uma mudada de tom, né? Uma expressão decisiva quando ele diz assim: quanto a mim, porém, quanto o ímpio é arrancado, desinstalado e desenraizado, o justo declara: eu sou como oliveira. Não é arrogância, ela é uma identidade enraizada. Nosso amigo Amino trouxe sua palavra num sábado. Quem tiver aqui pode procurar no nosso canal, você encontrará o testemunho do Amino e ele afirma, né, nas suas palavras: eu sou filho de Deus. Uma identidade muito concreta, né, uma identidade muito enraizada. E a oliveira, ela não cresce rápido, ela não impressiona desde o início, mas ela atravessa séculos. Então, Deus, ele não está formando homens barulhentos. Ele começa com a instabilidade interior. Lembra muito a parte do filme dos 300, né? Quando eles vão para a batalha e se encontram com um outro povo, e aí eles estavam em maioria, e ainda assim ele questiona o rei, né? Porque estava levando poucas pessoas para a batalha, poucos homens. E o rei aponta para outro povo, né? E pergunta sobre a profissão. Qual é a sua profissão? E aí ele diz que é um ferreiro, é um carpinteiro, enfim. E aí ele se volta para os seus soldados e pergunta, né, espartanos, qual é a sua profissão? E eles respondem com um brado, mostrando que todos ali são guerreiros. No momento da batalha, percebido, né, e na hora que esse outro povo entra ali, os acadianos, eles eram muito barulhentos, gritavam, pá, pá, sem técnica nenhuma, sem tática nenhuma. E os espartanos totalmente centrados no que faziam. Pela história, eles começavam com 7 anos, né, no Agog, e saíam de lá com 30 anos. Então, imagina aí, né, um homem entrando 7 anos no caminho de Deus. Como é que ele estaria com 30 anos, né? Um guerreiro celestial, como Jesus nos mostrou. Então, a santificação, ela não começa com uma explosão espiritual. Ela começa com essa instabilidade interior.
Muitos querem frutificar sem permanecer, querem autoridade sem raiz, querem falar muito, mas habitam pouco a presença. A instabilidade emocional, espiritual e relacional revela ausência de raiz, não falta de talento. Quem não permanece na casa de Deus acaba procurando segurança fora dela. Todas as vezes que você não permanece, você questiona. E quem procura fora, mais cedo ou mais tarde, troca a fortaleza. Lembra quando eu cuidava de atletas e tinha os protocolos, né? E a gente conhecia as outras equipes, conhecia outros treinadores e tinha um atleta ou outro que era conhecido exatamente porque ele titubeava entre os seus treinadores, né? Ele seguia um pouquinho aqui, não dava tempo nem de acontecer o resultado, ele já procurava outro treinador para seguir um outro comando, um outro protocolo. E todo o tempo ele acabava não chegando em lugar nenhum. Então, a importância de você permanecer no protocolo de Deus, nas suas diretrizes, né? Porque em outros você não vai chegar em lugar nenhum. Então, Davi diz duas coisas essenciais aqui, né? Confio na misericórdia de Deus e esperarei no teu nome. Então, isso é uma prática diária que Davi usa, né? Isso é o que ele está revelando o seu coração. Então, a raiz ela se constrói em silêncio diante de Deus. Nosso amigo Elton trouxe para nós ontem, né? Mais um vídeo que está no canal. É uma pessoa que espera sem controle, a fidelidade quando ninguém vê e a constância quando não há emoção. Não é um dopaminérgico, uma pessoa que segue amando o dever. Você segue o propósito, fazendo o que deve ser feito, independente do humor que você acordou, né? Você não tomou a sua água com limão e fez um ritual ali. Você acordou, buscou a Deus e depois que o buscou, você percebeu que o seu humor mudou. Diferente. Você não busca a Deus porque você está feliz, você não busca a Deus porque está triste. Você busca a Deus porque a sua identidade, calo na sua primícia, no seu dia, antes de uma conversa, antes de uma reunião, antes de uma viagem, sua identidade. A identidade do cristão é ser parecido com Jesus, conversar com o Pai constantemente, ter relação. Então, ela não é uma intensidade ocasional, ela é uma permanência, e é uma decisão, uma permanência masculina, é algo que não se muda. Não é essa masculina, essa versão masculina atual que vê muitos homens confusos. São homens decididos, determinados. E no Evangelho de João 15:4, Jesus fala assim, né? Ele vem nos ensina: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É recíproco. O fruto não é produzido pelo esforço, mas pela conexão contínua. Então, se queremos ter o fruto, precisamos permanecer em Jesus, precisamos nos manter firmes nele, mesmo quando não estamos olhando para o lugar certo e não estamos vendo o fruto naquele momento. Às vezes é a maneira como olhamos.
E em João 15:5 ele afirma, né? Todo ramo que permanece em mim dá muito fruto. Então a raiz define o fruto sempre. Você não vai ver um pé de uva dar pera. Você não vai ver um pé de manga dando uma fruta de cupuaçu. É a mesma coisa quando somos ramos da mesma, da mesma árvore. Iremos dar fruto do Espírito. O principal dele é o amor que Jesus veio nos ensinando. Em Jeremias 17, 7-8, diz assim: Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Quem confia no Senhor não teme o tempo seco. Suas raízes estão tão profundas que alcançam a água, né? Então ela vence a estação difícil. Está sendo bem nutrida da, do rio de águas viva. Imagina aí a árvore, né, no deserto. Imagina duas árvores. Enfrentam o mesmo sol, uma seca, e a outra permanece verde. A diferença ela não está no clima, está na profundidade da raiz, né, das raízes. Então, o ambiente ele não define quem você é. A raiz define. Uma vez que você se firma, que você tem as raízes profundas no Evangelho, na palavra de Deus, você conduz o ambiente. Pessoas irão se incomodar e pessoas irão se aliar a ti por causa de suas raízes. E logo você vai entender que o seu mundo está sendo modificado por causa disso. Pessoas querem usufruir do fruto que você está trazendo através do ramo, que é a sua vida. Assim também pessoas irão se afastar. Não querem que você revela que elas não estão gerando fruto algum. Se Deus permitisse hoje uma estação de silêncio, espera e anonimato, sua fé permaneceria verde ou secaria sem aplauso, sem controle e sem resposta imediata? Como seria? Vamos ao texto de costume. O nome do texto é Entre o altar e a navalha. Não somos hoje chamados a examinar apenas as palavras que falamos, mas o princípio que governa o coração, de onde elas procedem. Porque nenhuma palavra nasce sozinha. Ela é filha de um governo, ela revela o Senhor, ela denuncia um trono. Onde Deus não reina com inteireza, a língua rapidamente se corrompe. E aquilo que deveria ser instrumento de graça transforma-se em instrumento de destruição. A Escritura não nos deixa espaço para engano. Nenhuma palavra que corrompe
apodrece ou fere deve sair de nossa boca. Somente aquelas que constroem servem à edificação e comunicam graça conforme a necessidade de quem ouve. A palavra que não edifica não é neutra. Ela apodrece, ela fere, ela entristece o espírito. Há coisas que não se administram nem se justificam, mas se abandonam por completo. A maledicência, a difamação e toda a linguagem que não condiz com uma vida transformada. Observem, abandonem, não administrem. Abandonem, não justifiquem. Abandonem, não espiritualizem. Não existe santidade verdadeira sem a santidade da língua. A religião que canta mais fere, que ora mais difama, que louva mais destrói reputações, não é cristianismo bíblico, é engano religioso. E a vocês que lideram, o povo do Senhor, saibam, a medida é mais severa. A palavra de um líder, ela não repousa no ar. Ela repousa sobre as consciências. Alinhar uma igreja, uma frase pode alinhar uma igreja ou dividi-la. Curar uma alma ou empurrá-la para longe. Preservar uma aliança ou destruí-la. Líder que não governa a língua ainda não governa a si mesmo. O juízo começa não no inferno, mas quando Deus permite que o homem se sustente naquilo que escolheu com fortaleza. Tome, meu filho. Se sua confiança está no dinheiro, na reputação, na aceitação dos homens, no controle das circunstâncias, então isso falará por sua boca, ainda que seus lábios pronunciem o nome de Deus. O justo, porém, não se sustenta no barulho. Ele permanece, ele cria raízes, ele vive diante de Deus. Então, que possamos hoje nos arrependermos, não apenas do que dissemos, mas do governo que permitimos. Entreguemos ao Espírito Santo nossa boca, nosso coração, nossas fortalezas ocultas. Que nossas palavras voltem a ser orações, salmos, exortações em amor, instrumentos de reconciliação. E por fim, se cada palavra que você pronunciou esta semana fosse apresentada diante do trono de Deus, ela testificaria da obra, da graça, ou denunciaria um coração ainda não rendido? Amém, meus irmãos? E finalizamos. Que Deus nos abençoe.